Graça e paz, quem fala é Regiane Carraro. O tema da mensagem é Igreja, uma comunidade de cura e restauração. Então vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 6, o verso 1, que diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Em Gálatas, o capítulo 5, a partir do verso 18 até o verso 23, o apóstolo Paulo ele diz que a igreja de Cristo recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito, anda no Espírito, é guiada pelo Espírito e produz o fruto do Espírito e ainda vive no Espírito, mas ainda não está no céu. Existe a terrível possibilidade de quedas e fracassos. Nós, como igreja, estamos sujeitos a fraquezas e quedas. E Paulo escreve aos irmãos em Gálatas 6:1, dizendo que, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O termo aqui surpreendido indica que não se trata de um caso de desobediência. Não houve um propósito maldoso antes da ação. A palavra falta significa pisar fora do caminho ou dar um passo em falso. Paulo está alertando que o pecado é um laço, uma armadilha colocada no nosso caminho, que pode nos surpreender. Há terrenos escorregadios diante de nossos pés. Nós não podemos andar despercebidos. Quando ele diz, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Porque muitos lançam mão dos erros dos irmãos, aproveitando de ocasião oportunas de momentos de fragilidade daquele irmão para insultar e atingir o irmão com muita ruidez, com censura, com muita dureza. E Paulo diz que aqueles que são espirituais, ou seja, aqueles que andam no Espírito e são guiados pelo Espírito, é que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado, pela falha. Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com aquela pessoa que se desviou. Então, a única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado, que estão frágeis, é o confronto em amor. Paulo diz, corrigiu-o, né? O irmão que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo. Ele precisa ser restaurado. Então, o intento não pode ser de tripudiar sobre aquela pessoa, mas de ajudar, né? Para colocar aquela pessoa de pé. O confronto precisa ser com espírito de brandura. A dureza, a insensibilidade e a hipocrisia não pode estar presente no processo de confrontação. Nós precisamos ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito de Deus, a fim de que a pessoa ferida pelo pecado seja realmente curada e restaurada. A igreja, ela não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas deve ser um lugar de cura e restauração. Não somos um exército que executa seus soldados feridos, mas uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram no pecado. E Paulo diz ainda, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então a confrontação precisa ser feita com cautela e com humildade. E ele exorta também que quando ele se dirige individualmente, dizendo que cada um cuide de si mesmo. Quem corrige não pode se vangloriar se julgando melhor do que o irmão, aquele irmão que ele está corrigindo, né? Todos temos a mesma estrutura, todos nós somos iguais, todos nós viemos do pó, todos nós estamos sujeitos
aos mesmos fracassos. Então, se nós nos apartarmos um minuto sequer da graça de Deus, também podemos tropeçar e cair. Somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos vigiar para não ficar condenando os outros, aquilo que talvez nós mesmos estamos praticando, ou para não cairmos em práticas semelhantes àquelas que reprovamos, não é mesmo? Então, por mais sábios ou hábeis que sejamos em detectar as falhas alheias, muitas vezes nós não conseguimos ver os nossos próprios erros. Então, vamos vigiar e vamos ficar no Espírito. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo o Senhor por esta palavra de exortação e de alerta para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar mesmo do teu Espírito sobre nós, o Espírito de brandura, Senhor, para que possamos, Senhor, se necessário for, Pai, ajudar os nossos irmãos, Pai, que talvez estejam mais fracos, talvez caíram, que possamos ser, Pai, o braço do Senhor para levantar essas pessoas, Pai. Ajuda-nos, Pai, batiza os nossos corações com amor, que possamos tratar, Pai, com os nossos irmãos mais fracos que nós, Pai, da mesma maneira que o Senhor nos trata. Ajuda-nos, Pai, a ser como o Senhor, a agir como o Senhor em situações necessárias. Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, eu volto no próximo áudio. Deus te abençoe.